Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Gostaria novamente, juntamente com todos vocês, entrarmos na palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus tem para nossas vidas hoje. Vamos ler então juntos a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 ao 16, que diz assim: Mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Apegando-nos à verdade, em Efésios 4,15, está em contraste com a artimanha dos homens e com astúcia, no versículo 14. Ser levado ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, é ser induzido a um sistema de erro, é fracassar no que diz respeito a apegar-se à verdade em amor. A verdade aqui refere-se às coisas que são verdadeiras. O primeiro ponto dessas coisas é o plano do Novo Testamento de Deus, que é o plano eterno de Deus. Deus tem um plano eterno no universo, que é a sua economia, a sua maneira de fazer as coisas, sua administração, que é dispensar-se em Cristo ao seu povo escolhido, a cada um de nós, a fim de ter uma expressão coletiva. Isso não é maravilhoso? O segundo ponto é o Cristo todo inclusivo, universalmente rico esse Cristo. O terceiro item é a igreja como o corpo de Cristo para expressar a Deus, manifestar a Deus. Essas três coisas são as coisas verdadeiras que o apóstolo menciona aqui em Efésios. Devemos apegar-nos a essas coisas verdadeiras em amor, dedicação, a fim de crescermos em Cristo. Todos os ensinamentos e falar que nos separa e isolam dessas três coisas devem ser rejeitados. Quando nos apegarmos à verdade no amor de Deus, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, em tudo. Seja grande ou pequeno, seja na forma como nos vestimos, como penteamos o cabelo, como fazemos compras, como falamos, devemos tomar Cristo como a cabeça, submetendo-nos ao seu encabeçamento, que é cheio de doçor, de realidade, de frescor. Desse modo, cresceremos nele e permitiremos que ele ocupe todas as nossas partes interiores, ou seja, a nossa mente, emoção e vontade, a nossa alma. Desse modo, ele aumentará gradualmente e crescerá no nosso interior. Quando permitimos que ele seja a cabeça em tudo, e quando crescermos em tudo nele, nós, sendo supridos com as riquezas da sua vida, receberemos algo dele para infundirmos aos outros membros do corpo. O nosso crescimento em vida é um crescimento nele, mas a nossa função no corpo de Cristo é proveniente da cabeça. Primeiro crescemos na cabeça, depois temos algo proveniente da cabeça, que vem diretamente de Cristo, para a edificação dos irmãos. Todos nós que somos membros temos de apegar-nos à verdade em amor, a fim de crescermos em tudo em Cristo, mediante o amor de Cristo em nós, amamos Cristo e os membros do seu corpo, os irmãos. Nesse amor, apegamos-nos à realidade, que é apegarmos unicamente a Cristo, preso em Cristo, amarrados em Cristo. Ó Senhor Jesus, como ramo que é enxertado na videira verdadeira,
Desse modo, teremos o aumento de Cristo em nós em tudo e cresceremos naturalmente na cabeça que é Cristo. A palavra cabeça aqui indica que o nosso crescimento em Cristo deve ser um crescimento como membros no corpo sob a cabeça. Nada acontece para nós espiritualmente se estivermos desligados da cabeça, do controle de Cristo, mas quando Ele está no controle de todas as coisas, controlando a nossa mente, vontade e emoção, nossas atitudes, irmãos, tudo prospera. Ó Senhor Jesus, isso é bênção para nós, para que Cristo tenha uma expressão plena. A igreja como o corpo de Cristo, Cristo crescendo no corpo, na igreja, ela se torna a plenitude de Cristo e Cristo é a plenitude de Deus. Essa é a economia de Deus no Novo Testamento. Essa é a vontade eterna de Deus, nos encher dele mesmo para fazer de nós o seu fruir e o seu transbordar. A expressão da sua glória, da sua pessoa maravilhosa, Deus é manifestado na igreja, amados. Dê glórias a Deus por isso, aleluia! Tudo depende da vida de Cristo. Quanto mais a medida de Cristo da sua vida aumentar em nós, é que aumenta a nossa utilidade, queridos. Aí nós passamos a servir em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Isso não é maravilhoso? É assim que Deus vai nos tornando vasos de bênção na sua casa, na sua igreja, úteis ao Senhor, irmãos avivados, irmãs maravilhosas, cheios do Espírito, cheios de oração, cheios de temor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Também gostaria de ler Efésios capítulo 3, versículo 17, e voltar ao capítulo 4, do versículo 15 ao 16, enfatizando bem essa porção que é tão rica e muito proveitosa, para que Cristo habite o vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor, mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Para experimentarmos Cristo, precisamos de fé e amor. Isso é um fato. A fé nos capacita a aprender de Cristo, a compreender o melhor, a vê-lo, a conhecê-lo. E o amor capacita-nos a ter comunhão doce e desfrutá-lo, amando-o e sendo amado por ele. Olha que coisa importante aqui, queridos. Nem a fé, nem o amor são nossos, são dele. Tudo é proveniente dele, tudo vem dele. A sua fé se torna a nossa fé, pela qual cremos nele. E o seu amor se torna o nosso amor, pelo qual o amamos. O amor, em Efésios 4,15, é o amor de Deus em Cristo, que se torna o amor de Cristo em nós. Olha, vai chegando até nós uma escada de Deus para Cristo e de Cristo para nós, pelo qual amamos Cristo e os demais irmãos. É neste amor que nos apegamos à verdade com mais firmeza, com mais realidade. Isto é, a Cristo com a sua igreja, e somos guardados de ser influenciados pelos ventos de ensinamento, à torta e à direita, e de sermos introduzidos em elementos alheios ao corpo de Cristo, separados de Cristo, Senhor. Que Deus nos livre desses ensinamentos, de erros, que não transmite Cristo para nós, nem sua realidade, que não são verdades absolutas, que não é Deus, que não é Cristo, e a igreja e o plano eterno de Deus. Ó Senhor Jesus, cada um recebe uma medida de Deus, cada um recebe a porção de graça. Ninguém fica sem graça, irmãos. Às vezes não exercitamos a graça que ganhamos, a porção. Ela está parada, mas já tem graça dentro de nós. Por isso é necessário aprendermos e sermos treinados no corpo de Cristo a funcionar sob um cabeçamento e cheio do Espírito Santo de Deus. Quem sai ganhando? Qual o resultado final dessa obra? A igreja não é resultado meu. Eu tive um proveito, só eu ganhei, só eu cresci, eu ganhei benefícios aqui na terra. Não, amados. Todos nós em Cristo e Cristo em Deus em nós, estamos com o mesmo coração de Deus, que é chegar ao objetivo final do plano de Deus, de ter o corpo, a igreja edificado e plenitude de Cristo para manifestar Deus como o seu propósito eterno. Deus nos salvou com essa única finalidade, amados. Não podemos nos distrair com isso. Ó Senhor Jesus, todas as partes do corpo são úteis.
Nenhum membro do corpo de Cristo deveria desprezar-se ou se esconder. Porque estamos nesse corpo orgânico, devemos ser pessoas cheias de vidas. Em vez de funcionarmos organicamente na igreja, podemos fazer as coisas mecanicamente. Mas precisamos já começar a praticar a oração. Mesmo que a nossa oração é limitada. Mas quanto mais orarmos no Espírito, mais nós somos treinados e aperfeiçoados a funcionar de modo vida e não de modo mecânico. O amor de Deus é visto nessa edificação. Isso é bom demais. Todos nós funcionamos, principalmente quando profetizamos, quando falamos pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o dom de profetizar, ele é mais proveitoso do que o dom de falar em línguas. Todos possam falar por Cristo Jesus e declarem Cristo e transmite Cristo nos outros. Quando falam, ó Senhor Jesus, torna o nosso falar, o teu falar vivo, Senhor. Senhor Jesus, um falar que transmite graça, que frua a tua vida para dentro do espírito das pessoas que estão te recebendo e nos ouvindo, Senhor. Temos de praticar a comunhão que está escrita nesse livro de Efésios, a fim de vermos a realidade dessa edificação orgânica na terra. Eu não sei, amados irmãos, sinceramente falando, como está o nosso crescimento, como está o andamento da igreja do Deus vivo em toda a terra, mas o que a palavra está dizendo para nós é o que Deus quer e que somente Ele pode realizar essa obra tão grandiosa, irmão. É muito para nós, não dá para nós, irmão. Até a nossa fé, o nosso amor cresce quando nós recebemos a fé que vem de Cristo. A verdadeira fé é uma pessoa viva, que é Cristo. O nosso amor é Cristo. Deus nos chamou e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. O amor de Deus é Cristo, irmão. É Cristo, irmãos. Sem Cristo nós não temos amor de Deus. Por que o amor de Deus veio até nós? Porque Cristo veio até nós. Porque a verdadeira fé entrou no teu coração e te capacitou a receber esse Cristo glorioso. Nós que estávamos cegos, totalmente cegos, em trevas, perdidos no mundo. Entrou uma luz dentro de nós, irmão. Quando ouvimos a palavra, o Senhor usou algum irmão, algum membro do corpo numa medida de graça que recebeu. Irmãos, não é aparência por fora. É a graça que você recebeu, é Cristo. Então, nós como corpo precisamos buscar o encabeçamento do Senhor, que é a sua liderança exclusiva sobre nós e única, para que Ele tenha liberdade em todos nós, trabalhar em todos nós, operar em nós e por meio de nós. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o meu sentimento diante de Deus e eu creio que é o sentimento do coração do Senhor. Espero que vocês sejam tocados por esse sentimento que vem diretamente do trono de Deus para a sua vida e que você toque um pouco essa palavra que está em Efésios. Irmãos, a nossa explicação ela é limitada, mas a palavra de Deus é ilimitada. Receba essa palavra. Seja encorajado a ser esse membro maravilhoso, a ser esse canal de bênção nas mãos do Senhor Jesus, para a sua família, para você mesmo também, para que você seja bênção para si mesmo, forte no espírito, cheio da alegria, do fluir do Senhor e principalmente quando você está servindo a Deus, seja onde você estiver, queridos, especialmente nos cultos da igreja, nas reuniões. Fale por Deus, tome coragem, abra sua boca e ministre o que você está ganhando, o que você está lendo na Bíblia, a sua comunhão com Deus, o que Deus está falando por você, repete nas reuniões. Eu tenho certeza que não vai ser você falando, mas o Espírito Santo vai estar te enchendo, te ungindo a falar por Deus. E todo o corpo vai ganhar muito proveito, vai receber suprimento e vai ser ajudados a crescer. Amém, queridos? Fica com o nosso Senhor Jesus Cristo, na paz do nosso Deus. Até mais, um bom desfrute para você.